Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por Tua presença em nossas vidas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seu Espírito está aqui. Ele habita em nós. Obrigado por cada milagre, por cada resposta. Obrigado por cada graça alcançada. Obrigado por cada favor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado até por aquelas coisas que nós nem percebemos. Mas eu creio que o Senhor cuida de cada detalhe em nossas vidas. Por isso eu me alegro e te celebro, em nome de Jesus. Você pode celebrar a presença do Espírito Santo na sua vida. Vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 6, verso 4. Romanos 6, verso 4. Diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Somente até aí. Existe um poder sobrenatural quando uma pessoa se identifica com Cristo. Porque veja, Ele já se identificou com você. Ele se fez carne. Ele se fez homem. Ele se identificou contigo para te representar diante do Pai. Mas há um poder extraordinário quando você se identifica com Ele. A Bíblia diz que nós estamos unidos com Ele na semelhança da sua morte, como também na semelhança da sua ressurreição. Essa identificação é fundamental na vida de um cristão para dar autoridade e poder para ele. Quando nós nos identificamos com Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição, temos a revelação daquilo que nós nos tornamos nele. Abrimos nossos olhos e enxergamos quem nós somos em Cristo e quem verdadeiramente Deus é. Você consegue saber e discernir as obras de Deus, diferenciar aquilo que Deus está fazendo, ter a sensibilidade de ver Deus trabalhando. Apesar que é simples para você saber aquilo que Deus está fazendo. É só você observar o que o diabo está fazendo e você inverte. Deus sempre está desfazendo as obras de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. O que Satanás faz é visível aos olhos. O que Satanás faz é muito barulhento, dá para perceber. Causa muito alvoroço. Veja que na noite que Jesus nasceu foi uma noite silenciosa, uma noite calma, muita paz, muita tranquilidade. Ninguém sabia que o Rei do Universo estava nascendo. Ninguém sabia que o Rei havia nascido.
Então Satanás instiga o rei Herodes a matar crianças do sexo masculino. Isso era bem alto e visível aos olhos de todos, tanto em Belém quanto nos arredores. Satanás trabalha de uma forma muito barulhenta e visível. Funciona assim: se o diabo está atacando a sua saúde, Deus está dando uma nova infusão de saúde do seu corpo. Se o diabo está atacando as suas finanças, Deus está preparando um avanço financeiro para a sua vida. Deus sempre está indo ao contrário. Deus não vai deixar acabar desse jeito. O fim não é o que o diabo quer pintar. O fim é o que Cristo escreveu na cruz do Calvário, ao meu respeito e ao seu respeito. Por isso que nós não devemos nos mover por aquilo que é visível, por aquilo que vemos, por aquilo que percebemos. Temos o Espírito Santo para poder sentir e discernir pelo Espírito. Veja, nós estamos vivendo num tempo onde a carne de muitas pessoas está experimentando os efeitos do Covid-19. Mas Deus está aumentando a graça e o favor dele na vida das pessoas. Ei, Deus está aumentando a temperatura e a potência do seu poder e da sua bondade, do seu amor na vida das pessoas. Deus não está parado vendo aquilo que o inimigo está fazendo. As trevas cobrem a terra, mas a luz do Senhor nasce sobre você. Olha só, Isaías, profeta Isaías, capítulo 60, verso 1. Você quer ver o que Deus está fazendo? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração se estremecerá e se dilatará de júbilo. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efã, todos esses virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Ei, as trevas estão cobrindo o mundo, a escuridão os povos, mas a glória do Senhor está resplandecendo em você. Ei, Deus está aumentando a intensidade da luz que brilha em você. Deus não está parado. Deus não está assistindo simplesmente o diabo fazer o que ele quer. Deus está desfazendo as obras de Satanás. Deus está aumentando a porção de graça sobre a sua vida. Graça sobre graça, eu profetizo sobre a sua vida. Graça sobre graça. Assim como as ondas do mar. Você já foi na praia, aí vem uma onda e joga. Quando você pensa que a onda está indo embora, vem outra onda. Assim vai ser a graça do Senhor sobre a sua vida. Graça sobre graça. Nunca vai parar de chegar até você, te alcançar e te abençoar com a vontade de Deus. Você crê nisso?
A obra terminada de Jesus é maior do que o que Satanás está fazendo ou planejando. Deus quer que você experimente a vitória que Jesus operou e conquistou na cruz do Calvário de forma abundante e intensa. Ele quer que você reine em vida. Jesus, entenda, Ele tomou o nosso lugar e nos deu o lugar dele. Ele trocou conosco. Romanos 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso é extraordinário. Jesus sofreu uma grande perda e nós experimentamos grandes ganhos. Essa foi a vontade dele, trocar de posição comigo e com você. Jesus não apenas morreu por seus pecados, ele morreu como você. A história dele está intrinsecamente ligada à sua vida. Você é o motivo do sacrifício da cruz. Jesus está nesse exato momento à direita do Pai, nos representando. Temos um homem em glória diante do Pai nos representando. O Verbo que se fez carne, aquele que se fez homem, está agora à destra do Pai, num trono de poder e autoridade, falando a respeito de cada um de vocês. Nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, 100% Deus e 100% homem. Nós fazemos parte do corpo real de Jesus, carne e osso. Efésios 5,30, olha o que diz. Olha que poderoso isso. Porque somos membros do seu corpo. Você quer ver um membro do corpo de Cristo? Olha para o lado aí. Do seu lado está um membro do corpo de Cristo. Ei, se você é um membro do corpo de Cristo, isso significa que o que acontece com Jesus acontece conosco, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se alguém ataca você, ele está atacando Jesus. Qualquer ataque contra você é um ataque contra Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Você é membro do corpo de Cristo. A posição dele é a nossa posição. Aonde ele estiver, nós estamos. Jesus ressuscitou. Então devemos nos ver como seres ressuscitados. Jesus venceu a morte. Então a morte já está para trás de nós. Passou, acabou. Jesus está assentado no céu. Então estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Porque nós somos o corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Onde Ele estiver e como Ele estiver, ali estará cada um de nós. Salmos 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ei, Jesus está sentado numa posição de autoridade, à direita do Pai, e Ele está aguardando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dEle. Pé é um membro, não é? Quem é o membro? A Bíblia diz que ele é o cabeça. Ele não é o pé. Você quer ver um pé? Você quer ver o pé de Jesus? O pé é um dos membros. Olha para o lado novamente.
Olha aonde, quem vai esmagar os inimigos. Olha só quem vai pisar nos inimigos. Está aí do teu lado, é essa pessoa aí, pode olhar para ela. Esse é o membro do corpo de Cristo que vai pisar na cabeça da antiga serpente. Todos os inimigos serão colocados debaixo dos vossos pés. Nós morremos para o pecado, para vivermos para Deus. Isso já é um fato, não é algo que vai acontecer. Eu não estou falando de um futuro. Eu estou falando de uma obra concluída, realizada. Romanos 6, verso 10. Olha só o que diz. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deus está dizendo que nós já estamos mortos para o pecado para sempre. E vivos para Ele. Em Cristo Jesus. Então você precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. Entenda, Jesus nunca morreu para o poder do pecado. Porque Jesus nunca esteve sob o poder do pecado. Jesus morreu para a condenação e culpa do pecado que era nossa. Por isso que ainda nós experimentamos o poder do pecado em nossa carne. Um homem de Deus disse uma frase um dia: se você não morre para pecar em sua consciência, então você não pode morrer para pecar em seu coração. O pecado não pode mais trazer condenação sobre a sua vida, porque você está morto. Pecado não condena quem morreu. Jesus já morreu em seu nome e pela sua condenação. Você estava nele na cruz do Calvário. Quando Josué derrotou seus inimigos, ele disse aos filhos de Israel: coloquem os seus pés no pescoço dos reis inimigos. Ou seja, derrotou um rei inimigo, coloca o pé no pescoço dele. Era um costume da época quando um rei derrotava outro rei. O rei vitorioso colocava o pé no pescoço do rei derrotado. Na cruz, o nosso rei Jesus derrotou vários inimigos. Os inimigos chamados pecado, doença, pobreza já foram derrotados. O rei Jesus quer que o seu povo hoje desfrute dessa vitória e entenda que você tem que colocar o pé agora no pescoço do rei que já foi derrotado pelo seu rei. A vitória de Jesus colocou os inimigos debaixo dos seus pés. O rei vencedor Jesus Cristo está reinando no céu agora. Um dia ele vai reinar aqui na terra, mas agora, nesse exato momento, ele já está reinando no céu. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. Olha só. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Jesus já está reinando, e Ele já está colocando inimigos debaixo dos pés. O último inimigo citado aqui a ser destruído é a morte física. Por isso que um dia você vai ter um corpo transformado, glorificado, imortal, quando esse último inimigo for vencido. Mas veja,
Todos os inimigos, sem exceção de nenhum, estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus, e a igreja é os pés de Jesus. Você pode fazer melhor. Somente o inimigo chamado morte ficou por último. Isso significa que todos os outros... o único que ficou por último é a morte. Isso significa que todos os outros já foram derrotados e já estão debaixo dos nossos pés. Por isso que ele disse: colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, isso já é um fato consumado. Isso já é uma realidade. A doença está debaixo dos nossos pés. O Covid-19 está debaixo dos nossos pés. O endemoniado gadareno é um exemplo do que Jesus faz na vida de alguém. Ele estava possuído por uma legião de demônios. Mais de 1000 demônios, pensa. Ele se cortava, ele chorava, ele pulava, ele gritava nas montanhas, era um maluco. Jesus expulsou uma legião com apenas uma palavra. E o endemoniado se tornou, a partir daquele momento, a partir daquela palavra. Veja, um endemoniado que tinha uma legião de demônios, por causa de uma palavra de Jesus, a partir daquele instante, ele se torna um evangelista de Decápolis. 10 cidades, ele era o evangelista dessa cidade, 1 segundo depois que uma legião saiu dele. Tem poder na palavra de Jesus? Tem poder em algo que Jesus faz ou executa? O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual inimigo que você está com medo dele, que você está temendo ele? Qual o nome desse inimigo que está diante de você? Pois é, o nome de Jesus está acima do nome desse inimigo. Está acima dele. Covid-19 é um nome? Sim ou não? O nome de Jesus está acima de Covid-19. Então está também debaixo dos nossos pés. Debaixo dos pés da igreja. Jesus deu à igreja essa autoridade. Efésios capítulo 1, verso 22. Quer ver como que Deus deu toda essa autoridade para a igreja? Efésios 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo. Para quem que ele deu isso? Para o seu corpo, para a igreja. A sequência diz: a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, diz esse texto. E diz que ele é o cabeça de todas as coisas, mas esse texto também afirma da seguinte forma: o deu à igreja, qual é o seu corpo. Você tem noção da autoridade e o poder que você representa e que você tem a partir de Jesus Cristo? É algo sobrenatural. O maior poder do universo está disponível para você e dentro de você, com um único sacrifício, único e definitivo sacrifício, ele nos coloca nessa posição de autoridade. Um sacrifício, e muda toda a sua natureza.
Hebreus 10, verso 12. Eu gosto muito de usar textos para respaldar e sustentar. Por isso que a gente lê muito nas mensagens. Hebreus 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Agora olha só, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ei, depois que ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à destra de Deus e fez o quê? Aguardou. Jesus executou para sempre um único sacrifício, depois se assenta à destra de Deus, aguardando que seus inimigos sejam colocados. Ei, não é você que vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés, aguarde, pois o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e que fez a terra, vai colocar todos, absolutamente todos os inimigos, sem exceção, debaixo dos pés da igreja. A lei, ela foi fundamental para mostrar a pecaminosidade do homem. Fundamental. Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado era abundante, mas a graça superabundou, transbordou. Por isso que você tem que estar mais consciente da graça do que dos efeitos do pecado. Porque o pecado abundou, mas a graça superabundou, cobriu, sobrepôs, se destacou, se avolumou, cresceu, ficou muito maior, e o pecado desapareceu. Jesus reina e nos deu a chave para que a igreja possa reinar com Ele. Reinar em vida. Não depois que morrer, não depois que for para a eternidade. Reinar em vida. Romanos 5, verso 17. E esse é um dos textos da Bíblia que eu mais amo. Romanos 5, verso 17. Na verdade, esse aqui... Veja só. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que eu preciso para reinar em vida? Reinar nesse tempo, nessa geração. Basta receber ativamente a abundância da graça e o dom da justiça. Essa é a única forma de reinar em vida. E a notícia boa é que quando você reina em vida, o pecado perde a capacidade de reinar. Quando você reina em vida, o inimigo não reina na sua vida. Quando você está no governo, quando você está na sua posição que é de autoridade em Cristo Jesus, o inimigo não tem posição de autoridade na vida de alguém que entendeu quem ele é em Cristo Jesus e de onde ele está assentado. Você foi gerado através de Cristo para reinar em vida por meio dele. E essa justiça que te coloca nessa posição é um presente, ela não pode ser comprada, ela não pode ser conquistada. Se alguém depende de sua justiça própria, vai sofrer muita dificuldade na vida. Vai sofrer demais.
Melhor é receber o dom da justiça que está em Cristo, totalmente disponível para mim, totalmente disponível para você. Por isso eu te digo, toda vez que você acordar de manhã, fale em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala para o inimigo ouvir, para os inimigos ouvirem: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O inimigo vai falar: vixe, acordou. Podia ter dormido até mais tarde. A minha dor de cabeça já está de pé. Adoni-Bezé colheu a consequência de seus pecados. Juízes capítulo 1, verso 6. Juízes capítulo 1, verso 6 diz: Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os 70 reis nesse texto aqui é uma figura dos crentes, você e eu. De forma figurada, o diabo corta os polegares das mãos e dos pés, te impossibilitando de se apropriar da graça conquistada por Jesus, porque os polegares são usados para segurar armas. Tira o polegar, você vai segurar a arma como? Tira o é ou não? O dedão do pé, quem já jogou bola e corre sem dedão do pé, fica difícil. É o apoio, é o impulso, é onde você alavanca. O diabo, ele tem tentado arrancar os polegares dos crentes, quando impede cada um desses filhos de Deus de experimentar, de viver a graça, a abundante graça que há em Cristo Jesus, totalmente disponível, acessível. Mas as pessoas não vivem essa vida abundante, porque não recebem essa graça abundante. Devemos nos manter concentrados em Jesus, conectados nele, se identificando com ele, o que aconteceu com ele. Eu estava falando com a equipe um pouquinho antes aqui desse culto. A questão não é o que aconteceu com Cristo na cruz, é o que aconteceu com você na cruz. Não é o que aconteceu com Jesus desde o momento que ele foi preso até o momento que ele ressuscitou. É o que aconteceu com você desde o momento que ele foi preso até o momento que ele ressuscitou. Se você tiver essa revelação e acessar essa verdade, você vai viver uma vida de autoridade e poder, e o inimigo não mais vai te fazer de escravo. É o que aconteceu comigo nessa obra consumada de Jesus Cristo, que realmente me empodera. É quando eu recebo essa verdade. Aí as bênçãos me seguem. Aí eu já vou reinar em vida, eu vou dominar, eu vou ser cabeça, eu não vou ser cauda. Eu vou estar por cima e não por debaixo. Deus hoje, Ele quer te mostrar quem você é em Cristo, e que você assuma a sua posição de quem você é em Cristo. Chegou o tempo de reinar, chegou o tempo de exercer a autoridade que Jesus te deu. Chega de ser vítima das circunstâncias da vida. Chega de se encontrar com circunstâncias.
Use a autoridade que você tem em Cristo e comece a criar as circunstâncias que você quer viver. Abra sua boca com autoridade e profetiza. Profetiza ao vale de ossos secos. Profetize ao caos. Profetize às trevas e diga o que você quer ver em nome de Jesus e você verá. Chegou um tempo da manifestação dos filhos de Deus se tornarem cada vez mais notórias. Sair de uma posição passiva e ser mais ativo. Sabe, quando vê algo errado, se Deus permitiu que você enxergasse, se Deus permitiu que você percebesse algo errado, é porque Ele já te deu autoridade para consertar essa situação, pelo poder e autoridade que Ele te entregou. Se Ele te mostrou um problema, na sua boca existe a solução. Profetiza, filho do homem. Você é corpo de Cristo. Não se preocupe, o inimigo não vai tocar no corpo de Cristo. Não pode, não tem lógica, não tem cabimento. Nós lemos aqui, nós somos membros desse corpo. Tocou, mexeu com o leão da tribo de Judá. Vai dar ruim. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você viu que depois que Jesus executou sua obra, Ele sentou-se à direita de Deus, à direita do Pai, e aguardou até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. Ei, entenda uma coisa, quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa em Cristo, Deus trabalha. A batalha não é sua, a luta não é sua, o esforço não é seu. Você foi chamado para exercer uma autoridade que é dele, um poder que ele te concedeu. Você não é tão frágil quanto pensa. E você foi trazido aqui essa noite para ouvir exatamente isso. Você não é tão frágil quanto você pensa. Você não é tão pequeno quanto você imagina. Você, com o Espírito Santo, você em Cristo Jesus, é maior do que aquele que está no mundo. É maior do que esses inimigos que já foram derrotados e que já estão debaixo dos nossos pés. Você pode colocar o seu pé no pescoço desse rei derrotado. Mas pastor, o meu pé? Sim, o seu pé, porque o seu pé é o pé de Jesus. Somos membros do corpo de Cristo. É uma ordem. A enfermidade é um inimigo derrotado. A doença é um inimigo derrotado. O nosso rei já derrotou esses inimigos. O rei Jesus já derrotou esses inimigos. E você é livre. Você é livre para se tornar muito mais do que você já imaginou se tornar, para ocupar posições muito mais altas que você já imaginou ocupar. Você é a igreja, você é a noiva, você é o corpo de Cristo. Assim como é com Cristo,
assim também é com você. Parece que você está cercado, mas você é guardado por Ele. Ei, se te cercou, cercou Jesus, porque você é o corpo dele. Vai dar ruim para o inimigo. Se a enfermidade veio, ela veio no corpo de Cristo, ela não tem poder e autoridade para prevalecer. Vai dar ruim para o espírito de enfermidade. Ei, tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai das luzes na sua vida, vai ter que bater em retirada da sua vida nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Doenças, sintomas, depressão, insônia, síndrome do pânico, dívidas, pobreza, escassez, bancarrota, em nome de Jesus, vocês estão debaixo dos nossos pés, e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós te mandamos embora, para a honra e glória daquele que nos amou. E se você crê nessa palavra, celebre a Ele.